Voltei. Sentiram saudades. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o verdadeiro ateu. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que não tem fé em Quero nada. ver quem vai descobrir. Será que conseguimos acertar quem não acredita no além? Vem descobrir. Vamos ver se vocês são espertos. Olha aí, ó. Turminha. Boa É tarde que a o vídeo todos. das comidas orientais já Olha foi, na só eram fé, né? 3, o Matheus. Eu tenho que postar o Sejam react todos da muito comida bem-vindos. chinesa, que E eu não nós temos a postei. tarefa de descobrir, no meio dessas 5 pessoas, quem de fato é o único ateu, o único que nega a existência de uma figura religiosa. Então tem 4 só o que tá pessoas faltando que da comida acreditam em chinesa. Deus, qualquer tipo de Deus, Amém. e vão fingir pra gente que não acreditam. Então, gente, ó, bem simples de vocês é o que a gente quer: nome, idade e porquê do ateísmo, tá? Vamos começar com você então. Meu nome é Emily, Exatamente, eu mas tenho eu já 22 fiz o da China. anos e eu acho que todo mundo nasce ateu, né? A gente é obrigado pela sociedade a escolher uma religião depois, mas eu sempre fui. Não tenho quando comecei, desde quando eu nasci, e ao longo da minha vida eu nunca senti a presença de Deus e sempre foi assim. Sentiu confortável em falar isso agora? Na verdade, não. É uma coisa que eu tô vivendo agora. Acho que depois, nas próximas perguntas, eu vou explicar mais. Ih, eu acho que já tá enrolada, né? Não, mas gostei da sinceridade. Mas é legal. Gostei da sinceridade. legal. Quero ver. Mas ela se contradizeu. Se contradizeu foi absurdo. E como é que fala? Contradisse. Se contradisse de quê? Contradisse Porque ninguém. ela Por que sempre você achou que foi a e falou contradição que não- dela? E não ficou confortável de falar Não, então, por quê, mas ela disse depois que ia explicar o porquê desse desconforto, entendeu? Espere, Rapaz, aguardem, só calma. ilusões. E você, meu amigo? Lucas, 28 anos, e o núcleo familiar sempre foi ateu, assim, então nunca fez muito sentido. Eu, ao longo da vida, tentei, desenrolei, mas sempre voltei ao ateísmo, assim. Voltou ao ateísmo, né? Como se fosse algo, tipo assim, que se pratica. Tu pratica o ateísmo? Não faço ideia, mano. Eu também não sei não. Eu também mas não assim, sei. eu acho que há encontros de pessoas que não acreditam em Deus e conversam sobre. Então acho que isso é praticar o ateísmo. Hoje eu não acreditei. Você praticou? Não, eu acho que na verdade. Absurdo! Mas talvez o ateísmo Eu não seja tenho justamente certeza a que eles ausência aí de tá lá no prática, né? vídeo. Mas você pode Tô ter zoando fé e só. não praticar. E aí você não é um ateu. O Zetão já Por isso que aparece, sua teoria assim. não vale. Não, mas tem algum Xingando. nível de prática, né? Você tá falando então que para ter qualquer tipo de religião você tem que ter uma prática mínima? Prática, entenda-se, né, como absolutamente qualquer coisa, assim. Por isso que eu Pensar falei, sobre. literalmente, ausência de qualquer prática religiosa. Você, minha querida, seu nome, sua idade e uma breve explicação do porquê do ateísmo. Meu nome é Juliana, eu tenho Engraçado. 27 anos. Eu acho que eu nunca tive um evento assim na minha vida que me fizesse acreditar. Minha família é evangélica, mas não tive um momento assim que, nossa, senti muito isso. Acho que só é uma desculpa pra culpar Deus pelas coisas boas, o diabo pelas coisas ruins. Trouxe o nome dele. Alguém falou no canhoto. No Zete Pele. Você, meu bem. Meu nome Mochila é de Luana, criança. eu tenho 22 anos. Minha família não é religiosa, assim, até tenho avós que, de vez em quando vão numa missa, numa coisa assim. Mas a minha família não tem religião, então não é algo que faz parte do meu cotidiano e também não fez parte da minha criação. Luana, tu vai pra igreja, Luana. Eu também acho. Todo domingo tu tá lá. Todo avô, avó que vai à igreja uma vez ou outra vai direto. Eu sou o Bolota, tenho 26 Sim. Tu é o quê? Bolota. É o teu vulgo mesmo. No caso, ela... Artista, eu canto. Não temes a Deus. Até quando eu era mais novo, a minha avó, os meus avós caso, ela me identificou obrigavam com a homem, fazer né? catequese. Ela só Eu odiava aquilo, que era nasceu sempre mulher. num sábado, Só 2 isso. horas da tarde. E tava sempre na rua brincando, Mas soltando é bem café. óbvio, Minha avó me gritava lá pra ir pra catequese. Depois que ela faleceu e tudo mais, eu não frequentei mais a igreja. Isso foi ali na minha adolescência. E aí, na minha área também não, Bicho, só não tem vejo mulher, nada né, que, nesse que eu negócio sinta dessa a presença vez. de É Deus. só pra vejo inventar muita gente lorota passando essa por muita mulher aí. coisa e simplesmente não acredito. Então, A assim, pessoa, dá pra um monte de mulher resumir assiste meu vídeo e que fala a assim, o catequese quê? meio que traumatizou, entre muitas aspas. Respeita assim, a mulher. Que criou uma relação ruim com a religião A e mulher depois fala você demais. só se afastou. Pode ser que sim, eu também pela presença de não ter O mais a Deus minha mesmo avó, fala até eu demais, ó, também um exemplo parei de disso, ó. acreditar também, porque é a Mulher única todinha. pessoa que fazia questão fazia mesmo, né? questão de eu estar ali dentro da igreja, então se não for pra ser com ela, eu prefiro não estar. Eu sou lerdo, eu André, percebi que André era Luiz. mulher. Emily, Nossa, eu Deus. acho que a sua resposta ela foi bem enigmática, né? Você falou Aí que ia você é explicar um cego pouco mesmo. mais e tudo mais. A Emily é muito mentirosa, Ela tá mentindo Ela aberto. tá rindo pra O caramba. Lucertão voltou e não voltou, né? O que tem de tão particular na tua história com o ateísmo? Vai se enrolar mais ela lá. É nervosa pra caralho. Nada. Eu achei que eu estaria mais. Vocês não são tão intimidantes assim. Ela é bonita, essa menina aí, tá? Tô tomando. Vai torcer. A menina é vai bonita. tomando aí, nem procura Qual é o assim, Instagram teu dela? galho dentro. Então, eu sou de Campos, do interior. Eu nasci em berço católico. Sempre frequentei a igreja, a missa nos domingos. Mas chegou na casa e aquilo foi no de acordar mercado. fingindo que eu tô dormindo mais um pouquinho, fingindo que eu tô doente. Você falou que sem
sempre foi ateia. E agora você foi à missa aos domingos. Não, eu sempre tive em berço católico, os meus pais. Pô, desculpa, gente. Quem fala berço católico acredita em Deus. Vou só tomar banho e já volto. Isso não é uma coisa Entendi, que... Isso não é terminologia de ateu. Berço católico, de vagabundo. Daquele cara que olha pra Deus e fala, tu não existe. Não tem como. Tu pra mim é nada. Tô errado no que eu falei? Não, Ela falou que A gente nasce ateu. ela consegue escapar com essa resposta mesmo, mas de fato chama atenção mesmo, né? Cara, fale por você. Pra mim, Emily tá fora. Que risada Carinha dela. Porra, eu deixava ela no resto do Eu episódio. sempre estive inserida na rotina católica. Fiz catequese também, mas não me recordo de nada. Eu ia à missa aos domingos e sempre foi assim. Só que com 18 eu passei pra medicina aqui em Niterói. Isso me afastou da minha família. Com a rotina eu também trabalho. Passei a não frequentar a missa aos domingos. Não era uma coisa que eu já queria muito, né? Aqui a gente tem Emily, que era praticante e não é mais praticante, mas com certeza acredita em Deus. Essa é a história dela. Eu acredito nisso. Porque eu fui primeira comunhão, né? Catequese, crisma. Foi coroinha? Não. Ele é agora. Na catequese. Ele é coroinha. Não. Foi criado em berço católico? Foi. Tu é o quê? Eu acho que eu fui criado no catolicismo, depois eu fui pra parte do espírita. Só que, tipo assim, eu só acredito em Deus, assim. Hoje em dia eu não pratico nenhuma religião. Tem mais alguma coisa pra eu continuar falando da história? Não, só explicar o que eu falei antes. Isso é difícil pra mim, porque eu acredito que eu tô um pouco mais afastada da minha família. Eu não vou com tanta frequência pra campus. Meus pais sabem, eu já falei isso com eles. É um assunto, acredito que pra mim, resolvido. Mas o resto da minha família não. Eles vão ficar sabendo agora. Ela tá trazendo como se fosse, tipo assim, uma revelação, né? Cara, mas e tipo assim, tem não, isso. olha só, Acho que tem, mano. Pra uma família... Tem, olha só, pra família católica é uma pelo revelação contexto, uma acho que dá pessoa pra ser entender. ateia. Se realmente for tudo verdade que ela tá falando até agora, ela nasceu numa família religiosa e ela descobriu que ela se identifica muito mais com não acreditar do que com acreditar. E pra fazer essa comunicação pra pessoas da sua família que tem uma religião, principalmente pessoas mais velhas, que são muito religiosas, eu acho que é uma coisa meio delicada. Concorda com isso você, Luana? Eu acho que existe essa possibilidade, porque acho que assim, a religião é uma coisa muito cultural. Então tem como você ter crescido numa família muito religiosa. Tá mentindo também, né? Então saem as duas. O bagulho da Emily, cara. Todo Mas o negócio é que que aí apareceu aqui falando, não é minha ateu. família vai Tem que descobrir adivinhar quem é o agora, ateu. no final, Já foi, já. era um grande mentiroso. Desculpa, não tem como assumir algumas coisas assim pra família. Teve um momento específico no qual você falou, tipo assim, que você considere ter sido a virada de chave, assim, pra você se tornar ateu. Depois que minha avó morreu. Depois sua avó morreu? Sim. Deus nunca fez parte da minha criação, nunca tive esse contato. Pra mim, Eu entendo que você não teve contato muito grande com religião por causa da sua família. Só que a religião não é um assunto que se sua família não fala, você não vê em lugar nenhum. Então assim, como é que foi pra você, por exemplo, seus amigos, pessoas próximas, referências, imagino que pra você também, você deve gostar de algum cantor que tenha religião. Qual foi o contato que você teve com as religiões do mundo, sem ser através da sua família, que não te pegou? meu contato foi conviver com pessoas que são católicas, evangélicas. E, obviamente, Coisa todo bem mundo tem um comum no- evangélico, o ator tentou Chico. converter, mas assim, pra mim não fazia sentido. Ele Eu não via não mente. necessidade de ter algo pra Acho que acreditar, dá como porque sai. eu vivi até Só que hoje, é- sem a necessidade da religião. Então, quando alguém chega pra mim falando, vamos no culto jovem, Deus é isso, Deus é aquilo, entra por ouvido e sai pelo outro. Eu nunca senti essa necessidade, sabe? Você, Lucas, com todo o respeito do universo, tá? Você trabalhando com o estereótipo aqui, você tem o estereótipo do ateu que é cristofóbico. Eu tô errado? Pô, não tem, mano. Como a minha família é ateia de base, nunca foi um problema, assim. Justamente por isso, em vez de eu fazer o papel do ateu chato, porque os pais são religiosos, eu quis ser religioso em algum grau. E aí, no final de contas, não fez sentido. Por isso que eu falei mais Presta cedo atenção. sobre... Eu achei que ele era O que mulher. você considera como tentou ser religioso? Acho que tem uma coisa muito, muito sincera, assim, que minha família paterna, tios, avós, são do candomblé, da Umbanda. Em algum momento na faculdade eu quis me reconectar com ancestralidade, mas nunca vinha, assim, a uma relação tão forte. Mas o que não batia ali pra você? Na identificação cultural muita, mas nada que envolvesse algo além da carne. Rolou churrasco? Um churrasquinho. A parte espiritual, você não conseguiu se conectar com o candomblé. Mas você falou que a parte ritualística, né? Ou seja, os encontros, a celebração, você conseguiu se identificar. Você falou que a parte cultural você se identificou. Você não continuou frequentando? Mesmo não sendo aquela conexão espiritual, mas tipo, tendo momentos legais ali e tal? Acho que me serviu mais como entender aquilo ali. Fui recentemente, ano retrasado, num da minha tia, que tem. Mas justamente, por não me sentir conectado, não faz sentido. Não me sentir bem-vindo. Não bem-vinda, é bem-vindo. Mas eu senti meio falso, assim, eu estar ali. Da tua parte? Da minha parte. Por eles, sempre muito tranquilo, assim. Bicho, posso te falar? Tu substituiu os teus guias por esse cadeado aí. Caraca, não faz o menor sentido isso. Não faz, né? Você era pra ter ali um cordão com um bagulho religioso. E ele falou, O Chico cara, é eu muito não vou burro. passar pra um religioso que eu vou perder. Vou Bicho, o tirar esse Chico cordão, é vou igual colocar no um cadeado sertão. pra me fechar. Pegou um cadeado da mala, mano. Não, cara, tem que falar uma coisa com a Juliana, hein? Juliana tá passando batida. Veio com uma história que eu achei muito
muito básica. Ah, nunca tive contato, minha família não é da parada, fé em Deus. Você falou uma frase assim, você falou, nunca teve nada na minha vida que me fizesse acreditar. Mas, por exemplo, os seus pais nunca conversaram com você sobre isso? Como é que é a relação com eles? Porque você falou que a sua família tem religião, né? E você meio que fugiu à regra. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi? A minha avó é evangélica, eu fui criada pela minha avó. Ah, tá. E como é que foi esse diálogo com ela, por exemplo, então? Era pura obrigação, tipo, me obrigava, eu deixei de ir quando eu deixei de ser obrigada aí. Esse é um clássico, né? Esse é um Não, clássico. ela é a favorita, né? Pô, tu Não, acha? por que tu acha? Acho. Pô, eu achei o Lucas muito forte agora. Tu E achou, a mano? Luana também. Pô, não achei, mano. Cara, pra mim eu consigo votar já. Eu também consigo. Então começa Vou votar na bonitinha. Emily. Sabia. Sabe uma parada que eu me Deixa a Emily lembro? ver aí Tiveram pra ser duas bonita, pessoas né? que Coitada. falaram sobre Top 3 mais sentir a burro. presença divina, que foi Emily e não Bolota. sentia. Primeiro nível aqui. Outra, na tua linha, desculpa. Lucas também falou carne, que é vocabulário tradicional da tropa. E o Pig trouxe o churrasco. Então, tu viu a diferença de quem é o temente a Deus? Dito isso, vou de Emily agora também. A Emily tá aí só pra cara, eu ser acho que nesse bonitinha. primeiro round Coitada. mesmo foi a Emily que talvez tenha apresentado a maior quantidade de... Discordâncias. Eu voto na Emily também. Maciel e Alvin. É isso, tá votado já. Pra mim, a Emily, a entrada foi conturbada, né? O início foi difícil, né? Cara, por que a Emily tá fazendo uma cara de negativo pra gente, Vão irmão? se Isso me preocupa de arrepender. certa Porque ela forma. deve ter passado a maior E tempão ameaçou. tentando Quando pensar. ameaça, Campos é longe Foi lá pra e ganhou. meu filho. Quando a pessoa... Ela perdeu. Ela A gente perdeu. vai se arrepender dessa decisão que a gente vai tomar? Sim. A gente vai ser punido por Deus? Se você acredita nele, Eu voto na Emily também. Emily, muito obrigado. Obrigado, viu? Rapaz, Obrigadão. já pensou é Emily? A gente é muito bonzinho, Emily, porque com 30 segundos já dava pra ver que você não é ateu. Tô errado, Francisco Moedas. Não tá iluminada. Não tem como. Ô, Varoa, Bom, vamos pro próximo round, então. Varoa. Que eu vou começar com uma pergunta que, de vez em quando, Varoa é assim, sacanagem. ela foca aqui na minha cabeça. Vocês estão falando que vocês são ateus aqui, né? O que vocês acreditam quando vocês morrerem, então? Morreu, acabou. É tipo dormir isso aqui pra sempre. Pô, gente, se for assim, o mundo acabou, hein? Inclusive, eu queria muito que tivesse, tá ligado? Essa foi um motivo de tentar a conexão, assim, mas não faz sentido algum, assim, pra minha cabeça, cientificamente e ou espiritualmente. se você realmente queria muito acreditar, por que você simplesmente não acredita? Não tem como a gente provar que existe vida após a morte, é uma questão apenas de acreditar. Então, se você quer acreditar, por que tu não acredita? Muitas Porque coisas eu quero e ateu não é consigo. literalmente o conceito de não acreditar nisso. Barras. Quero ficar com Acho alguém, que a por Morena exemplo. é ateia. Porque a pessoa é Ó, maravilhosa, o Matheus mas mandando não a vem braba. desejo, não vem sentimento. Então, não... Eu até consigo entender teu raciocínio, eu achei teu exemplo ruim. Porque quando É. tu quer ficar com alguém e não tem o desejo, então não quer ficar com alguém. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu quero parar de fumar. Eu não consigo parar de fumar nesse momento. Vou parar, tá? Bonito, Francisco. Gostei. Tô contigo nessa. Segue então pra Juliana. Eu nem acredito que não tenha nada. Pra você é tranquilo, você morreu, acabou. Não tem mais nada. Pra você é tranquilão. Luana, e você? Pra mim é a mesma coisa. Acho que quando a gente morre, Será a consciência mesmo, desliga. Matheus? Acho que a gente é parte matéria do universo, né? Quando morre, terra, acabou. É isso, volta a ser só parte da terra do universo. A consciência pra você é uma coisa puramente fisiológica, então. É, o cérebro pagou, foi embora. E tu, Bolota? Pra mim, morreu, acabou. Tu nunca rimou falando de Deus. olha só. Nunca botou Deus no teu versos. Vou procurar no Spotify depois, hein? Mano, vou te falar. Fala, o que tu ia falar, é rapaz? Péssimo, eu já assisti esse vídeo aí. Só um Sendo chute. ateu, Esse vídeo você foi de agora, automaticamente Matheus. Você Esse não vídeo é pode de acreditar 2 dias que tenha atrás. nada? Acho que sim, mano. que a Eu acho que é, descrição de porque ateu... assim, o ateísmo é a renúncia de que há alguma coisa, Porque- né? Alguma coisa que Exatamente. rege a gente. Seja pós, seja pré, seja durante. Entendi, porque olha só, vou te falar assim, tipo assim, eu não acredito que as coisas sejam da forma que as pessoas dizem que são, mas eu acredito que exista algo. Então você é agnóstico. Você não é ateu. O agnóstico é o mais próximo do que você acredita. O agnóstico, ele não nega a existência de uma coisa... Superior. pode ser na Gente, figura é de uma energia, inconcebível. pode ser na figura de um deus mesmo. Ele não se reconhece Ele como só não se religião. reconhece nenhuma religião. Pô, é porque é inconcebível pra mim a ideia de que a pessoa se sente confortável em falar que morreu, acabou. Não é que é confortável, é que eu não tenho o que fazer, pô. E agora, falando especificamente da minha pessoa aqui, já fui pra psicólogo por causa disso, porque realmente eu não acredito em Deus e eu acredito que se morrer acabou e eu acho isso uma merda. Mas alguém falou isso aqui também, né? Isso é uma coisa que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Não aprendendo, sendo informado Mas disso. a morte Então, é muito doida, aí você ia falar. E a vida, mano? E a vida? Começou. Mas isso foi o que eu perguntei ele, tipo assim, na minha cabeça, a vida, ela faz parte da, tipo assim, a consciência, ela faz parte dessa vida, que é isso, né? Tipo, você só vive porque você tem a consciência, na minha cabeça. Pra mim é muito doido você ter uma consciência e isso ser uma coisa só Você científica. acabou se enquadrando no Ou seja, tem que ter um propósito agnosticismo, pra que é o existência da conceito. vida, é isso, Acreditar pra que tem você. alguma Não é coisa nem um superior. propósito, assim, pra mim, tipo Mas assim, não cara, se enquadra o em nenhuma Ramon, ele vai religião. ser o Ramon depois também, só que É em isso. outro corpo, em outra parada. Algo bem simples, na verdade. Moleque, imagina o cachorro rindo pra cara, gente. Tá dando ideia pra
Editor, aí inclusive vou pegar vocês aí, seus safados. Porra, tão me esculachando direto. Botaram o cachorro no rabo. Então, tá entendendo? Assim, eu não consigo acreditar que eu vou morrer e essa minha consciência, ela nunca mais vai existir. Não, é isso aí pra mim é o que me fode também. Tipo assim, se a consciência não se dissipa... e Adivinhar, ela é o cara Não, nasci acabou o agora, episódio. pra mim, O que aconteceu antes? Então me explica a regressão. Olha só, o que eu tô falando existe, tá? Só que, tipo assim, eu sou muito leigo religiosamente falando. Mas em alguma religião, que eu não sei qual é, existe a regressão. Que você volta nas suas vidas passadas. Mas é uma loucura como você falou isso como se fosse um fato, tá ligado? Então me explica a regressão. Mas isso é um consenso. Então, mas o Bedrão falou, não existe fato. É que Mas tá sério. concordemos o seguinte, é mais fácil provar o meu ponto do que o teu ponto. Não. Não, na verdade não dá pra provar o seu ponto. Então, não dá pra provar nenhum dos dois pontos. Não, mas o meu eu tenho mais argumento. Não, no meu também. Assim, eu já vi na minha frente, eu não sei se é encarnação ou reencarnação. E eliminado. Só a palavra só, não quer dizer que acredita. Eu já vi pessoas voltando. Pode nem saber o que é a outras reencarnação, que já tá vidas eliminado. passadas. Não, mas Isso, você mano. viu, não? Cara, Você pô, viu irmão, pessoas que supostamente... Não, mano. Calma. Você confia em uma pessoa, não confia? Confio mesmo. Se sua mãe recebeu uma pessoa e ela fala que ela recebeu, só fala que ela é mentirosa? Sim. Vale do que cada um acredita, pô. Eu não consigo acreditar que minha mãe vai mentir isso pra mim, tá ligado? Minha tia, eu amo minha tia. Ela falou assim, eu juro, eu vi uma nave espacial passar. Eu falei... Pode crer, tia. Tipo assim, só pra resumir o que eu tô querendo dizer, mano. Eu participava do Centro Espírita e nessa regressão é basicamente um acesso a memórias de vidas passadas, tá ligado? Tipo, você ia pra suas vidas passadas e sabia mais ou menos o que acontecia. E isso aconteceu com pessoas próximas a mim. Então, tipo assim, era muito difícil eu duvidar que isso era mentira, ou que alguém muito próximo a mim estaria mentindo pra mim. Então, tipo assim, isso cada vez mais foi me marcando, tá ligado? Então, por isso que eu acho muito bizarro você não acreditar que acontece nada depois que você morreu. Ah, mas a pessoa não teve uma experiência dessa. Eles estão falando Isso isso vai daqui. além de mentira, tipo psicanálise, assim. As pessoas podem Esse daí é muito acreditar gaiato, tudo ele é que muito você gaiato. vai. Exatamente. A mente humana, ela vai... O Lucas é forte, tá? Vocês leram sobre teorias ateístas? Tipo, vocês conhecem alguma coisa? Por exemplo, Galileu Galilei, Freud, são dois ateus que têm estudos sobre, ninguém faz ideia. As coisas que eu li de Freud não são do ateísmo, mas sobre ateísmo nunca fez sentido ler, porque não precisa me provar, assim. Então, pra vocês, a experiência pessoal e palpável é muito mais importante do que qualquer teoria. Eu acho que se a pessoa se tornar ateia, né, ela tende a talvez pesquisar, mas como a gente tá falando aqui, né, que não cresceram em famílias evangélicas nem católicas, então não tem por que você pesquisar, porque é uma coisa que é comum, né? Cara, muito legal essa tentativa dela de enganar a gente. É absurdo. É muito bacana. Absurdo. Luana, me conta um pouquinho mais. A sua mãe e o seu pai, eles obviamente não são irmãos, né? Então por que duas famílias ateias se uniram? Tipo assim, cara, é muito coincidência, né? Tipo, teu pai e tua mãe, dois ateus, casarem. Não é que eles são ateus. Eu não cresci com influência religiosa. Tipo, como eu falei, minhas avós são aquelas pessoas, tipo, de vez em nunca vai na missa, não tem essa assiduidade. Eu acho que a minha mãe fez catequese, crisma, alguma coisa do tipo, mas ela não foi a pessoa que seguiu na religião, então ela não quis impor isso pra mim. boa de meu fala, pai não tem religião nenhuma. Não é que eles são ateus, é só não praticantes. Coloca eu aí. A minha mãe acho que acredita em Deus, E ele mas não ia sabe, me pra ela é descobrir, eu diferente. Meu pai acho muito que bem. realmente não tem religião. não. Bolota, tu é bom no improviso? Sou. Cara, tu consegue improvisar uma coisa voltada pra esse tema religioso? Preferência sem dar uma diss pra Deus, tá? Tá ligado? Faço improvisado, tô aqui naqueles caras com a rapaziada. Eu não acredito em Deus, mas não discrimino. Você tá ligado? Se for o rap eu faço e assino. Não faço música com Deus, eu só improviso. Você tá ligado, mano? Eu tô aqui contigo. Ei, tudo que eu faço é com a minha capacidade. Tudo que eu alcancei foi com o meu esforço. Você tá ligado? Eu tô aí, faço free. Tô naqueles caras e agora eu faço aí. O cara fez um rapzinho. Bolota, beleza? Você viu que ele não quis entrar muito no tema? Pode ser pra ele não errar, pode ser pra pode ele ser não cancelado fingir, também, entendeu? Mas o improviso também é o que vem aqui na sua cabeça da hora. Gente, dito isso, eu acho que eu vou eliminar o Bolota, hein? Ou é Bolota ou a Luana aqui pra mim. Uma rápida passagem aqui, tá? O Lucas tá forte, tá? Mas essa frase dele, cara, de que ele queria acreditar, essa frase não me bateu legal. Pra mim, a mais forte eu tô com o Francisco, cara. Juliana, pra mim, é a mais forte até agora, mano. Só pela forma como Só ela uma despreocupadamente fala sobre qualquer coisa. Eu tô achando ela evasiva. Vamos lá, então, só aqui pra geral aqui. Lucas, você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Tem... Tu teme! Cheio de medo. Tu teme!
Só deixando bem claro que 3 de vocês acabaram de pecar, né? Só... E o outro tá com o braço cruzado pra não valer. O dedo no pé dele tá assim, ó. Dedo cruzado. Vocês têm pessoas famosas ou ídolos que são também ateu? Não tem tipo um grupo do ateu, não, gente. Não, às vezes você fala assim, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no O grupo Google, do pessoas que são ateus. E o Morgan Freeman, meu Deus, Absurdo. que foi Deus no Todo-Poderoso, é ateu. É uma curiosidade, se eu fosse ateu, eu ia saber. Desabafou. Eu gostaria. Cabeça do rabo. Maneiro, tipo assim, um encontro. Não, mano. Quero levar o ateísmo como uma nova religião. que a gente tá se querendo encontra, outra religião. debate o ateísmo. Aí acabou. Não, mas tipo assim, pra convencer as outras pessoas das crenças que você tem. Tem um grupo dos carecas, aí você vai pra convencer quem tem cabelo Aqui, ó, tá raspado. entrando aqui, ó. Tá querendo aqui agora. Quem é mais Lapada ateu aqui da seca mesa? no Eu amor. tenho uma pergunta. Porque assim, pra você ser ateu, você buscou o conhecimento em algum lugar, por exemplo? Tipo assim, você buscou tentar entender. Não, a minha relação especificamente com o ateísmo, ela veio na faculdade. Não era religioso, eu não praticava, eu só tinha religião. E pra mim fez muito mais sentido as explicações sobre a não existência de Deus, pra mim, do que a existência. Então assim, durante as aulas de filosofia na faculdade, eu falei, cara, isso pra mim faz muito mais sentido do que o que eu aprendi na catequese. E aí eu passei a ler sobre. Por isso que eu citei o Galileu Galilei, o Freud, porque são ateus que eu fui procurar depois pra ler. E pra mim fez mais sentido isso, entendeu? Apenas isso. Porque isso me traz uma curiosidade, mesmo assim, cara, todos vocês estão no argumento de que, eu nasci com uma família que não era, enfim, Então, eles que não estão tinha se religião. esquivando dessa parada. Exato, só que, pô, sempre foi assim, mas vocês nunca tiveram curiosidade pra tentar estudar ou entender qualquer religião ou qualquer outro tipo câmera não de voltou, não. crença em ser um ateísmo? É que nós não estamos falando aqui de futebol, não estamos falando aqui de um esporte. Uma religião é uma coisa que é muito, muito presente na vida de todo mundo, entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade de, pra mim, simplesmente aceitar que vocês falaram, beleza, meu pai e minha mãe não são praticantes, eu não acredito em Deus, tá tudo certo. Não precisa também pegar um livro e virar um teólogo. Mas assim, alguma pesquisa eu acho que, não é possível. Pra mim, pelo menos, é só uma coisa, tipo assim, eu não tenho motivos para acreditar. Quando houver explicações lógicas e naturais, faz bem mais sentido acreditar nas explicações lógicas e naturais, sabe? Entre a ciência e alguém que tá me falando que tem um Deus que cria todo mundo e que é onipresente, nananana, eu prefiro acreditar na ciência, que é mais lógico, né? Pra tu, Juliana, qual foi a experiência mais próxima que tu teve com alguma religião? Quando eu era obrigada a isso, ó. Foi só essa época e depois nunca mais? Minha avó é muito, muito evangélica. Ela acredita muito e aí ela queria que eu acreditasse também. Só que não rolou, não. Gente, ou é Juliano ou é Lucas, hein? Não é Lucas, mano. O Lucas usou a palavra carne, mano. E ele não tava falando de churrasco. Vou me justificar aqui. Como eu disse antes, tive essa vontade de buscar, de entrar e relacionar com Candomblé. Candomblé e Umbanda, as duas famílias paternas, outras que são dali. Então, me apropriei do vocabulário. Outra, eu pesquiso antropologia em alguns momentos da vida, assim. Não como profissão, né? Como estudo. Então, as palavras vêm, assim. Então, de certa forma, eu tenho um vocabulário próximo à religiosidade. Em outras palavras, Chico, eu sou letrado, não necessariamente. A gente é ateu, né, burro? Eu voto no Lapada Bolota. seca do Chico. Também, mano. Luana. Eu sou Luana. Marcel? Eu vou votar no Lucas, mano. Que isso? Caralho, 2-2-1. Voto de protesto? O Lucas pra mim não é ateu, não, mas vai. Cara, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara. Quando o Chico perguntou se o Bolota é temente a Deus, ele fez uma cara. Os dois falaram não com medo do caralho. Não, e ele foi até pro lado. Bicho, Pra no quê? sertão Pra foi desviar tomar da banho, mas aí palavra. morreu dentro desse banheiro. Só pode. Bolota, eu tô votando em você, meu irmão. Valeu, Bolota. Tamo junto, meu irmão. Bolota eliminado. Round 3. Fight. Falta 2 rounds. Perguntinha só pra gente conseguir mapear aqui certas Me coisas. chamou. Artista Invoquei o favorito. demônio. Ele tá cozinhando água quente. Felipe Rett. Eu gosto muito do Djonga, mas por muitos anos eu fui fã de Lua Santana. Tudo é fã do Luan Santana também? Muito fã, pô. Inclusive, o Lançador, quando quiser gravar com a gente, tá chamado. Não, Luana, por favor. Aqui, eu tenho uma pergunta, vai ser uma pergunta Nossa, direta Santana. pra Luana. E o lá de baixo? O que tu tem sobre ele? Mas quem não acredita na religião, não acredita em Deus, não acredita em diabo. Tu foi bem. Ela leu a cartilha, né? Ela leu. Foi bem pra boa resposta. Tu acredita no sem teto? No sem teto. Não sei se é Acredita, Beltrão? Do John bicho ruim? Do Noronha? Noronha. Não é muito foda, não. Tô você não pegar. Pô, não acredito não, mano. Pô, 3 horas da manhã, vocês estão no quarto de noite. Vocês não acreditam em espírito, vocês não acreditam em nada, mano. Gente, impossível, gente. Vocês não têm medo de nada também? Todo mundo já teve aquela conversa com os amigos na madrugada, contando histórias Djonga. De terror. de terror. Sim. Vocês Bom pra não caralho. bate diferente pra vocês? Tipo assim, é só pra... É tipo, beleza, é só uma história de terror. Terror, ficção. Da mesma forma que no filme tem monstro e não tem monstro na vida real, tem espírito e não tem E espírito. aquele filme na vida de terror real. baseado em fatos reais, não te pega, não? É a mesma coisa de quem acredita. Quem acredita tá falando pra mim que é verdade. Quem fez o filme baseado em fato real tá dizendo pra mim que é verdade. É Pô, fé de então cada um. tu Sim, eu vou entraria numa invocar o mansão Roberto que 20 Carlos. pessoas já morreram lá dentro. Mas aí eu vou de invocar o noite, Roberto tu Carlos tá com largada, as duas tranquila, fica pernas suave, ia de ponta a só com a ponta, perninha dele. tranquilo. Se 20 pessoas, pode ter alguém matando lá dentro.
dentro, né? Alguém escondido. Não tem ninguém... Mas calma aí, o mas cara só que uma matava pergunta aqui morreu. importante. O assassino vai estar na mansão? Não vai estar na mansão. Ah, tá. Que aí também eu não iria. A categoria dele é ateu não tem medos. É um psicopata alucinado. Eu tô contigo. O ateu é destemido. Eu tô falando assim, você vai entrar num lugar que pode ser mal assombrado. Mas a questão do mal assombrado do espírito é pra quem Vai acredita invocar que é aí mal pra assombrado. Eu preciso confessar uma coisa aqui também. Eu sou ateu? Sou ateu. Entro num lugar desse? Nem por um nem por E vou te falar, por isso que eu acho que pode eliminar. Porque, mano, Eu também acho que ela tá forçando muito, ateu, mano. mas tem medo, filho. Lucas, você, Mas se qual tem nada a ver com a traria- outra? Não, eu ficaria bem com medo, na real. Jogar Agora tu já ouviu Xbox, também não. tudo que a gente Nunca falou apareceu aqui? na minha live. Tava com vai se medo, assim. responder. Sempre fui muito cagado desde pequeno, sempre muito medroso. Então, algo que transcende, assim. Então você não acredita, mas você tem medo. Você não acredita, mas você não duvida. Não, tipo, não é que vai vir um espírito, mas me dá um medo O estranho. ambiente, Marcel, não é um ambiente legal, pô. Na minha cabeça, sabendo que não tem nenhum assassino lá dentro, o único medo é que tenha uma parada sobrenatural, mano. O medo, ele mora justamente na Esse irracionalidade, lugar, não na racionalidade. E Assim, aí, aqui foi não no tem primeiro espírito, lugar não. de Tipo assim, cara, uma novo. casa de Entendi, madeira, Tu acha que eu escolho ter medo de rachada. palhaço? Mas o medo tá atrelado a você buscar alguém pra te ajudar. Não necessariamente, Mas você pode desculpa, fugir. mas algum Ah, católico o Matheus se considera, caiu, bicho. Coitado do se eu Matheus. passei Matheus por foi uma situação que eu derrubado. tive medo e Ficou falei, pra- ai foi meu pra Deus, terceiro eu virei lugar. católico. Não. Então é isso, pô. Tem vários tipos de É medo verdade, também. tipo, Esse é um no medo sertão de nunca quem tinha saído, acredita só em tô espírito. caladinho. Eu tenho medo de outras coisas. Por exemplo, eu tenho um puta medo Do meu time ser rebaixado. também. Mas de bate-bola. Pô, eu sei que é uma pessoa... Luana, Tem o tô contigo. multimedo. Então, Então, entre o boneco do bate-bola aí. Bate-bola. Tem medo de medos, né? Por que vocês têm medo de bate-bola, cara? Porque é um negócio que corre atrás de você com uma bola falando que vai te pegar. Vai dando fio no E, apito, e gente. esse Atrás negócio de você uma tá vendo. máscara. O bate-bola tu vê. É palpável. Mas sabe que tem uma pessoa ali. Exatamente. Mas Moedas aí ela tá ateu, de não. máscara, O tá Chico pitando Moedas no ouvido, ele não é batendo não, no ele olho. é... A irracionalidade do medo. É, Esse ele raciocínio, viu. Marcel, ele diz muito, tipo assim, tá com medo por quê? Esse é o teu pensamento. Só que é isso, o medo não tem porquê. Essa é a grande questão. Na verdade, até O único existe, que mas, não- tipo assim, não é da o único que pessoa. é de ateu quem é olha o que tá por fora, falando aí, entendeu? o- Eu, por exemplo, olho pro palhaço e acho que eu vou morrer na hora. Não dá pra explicar isso. Eu tenho certeza que aquele cara não vai me matar. Falando aqui pra vocês agora. Só que quando ele entra naquela sala ali, eu olho pra ele e falo, eu vou morrer. Mas se você minimamente medo. acredita que existe alguma coisa que Você possa entendeu fazer qual mal moeda? e que Ah, é de tá. outra... Outro plano. Outro plano, exato. Tipo assim, você tem o medo. Acho que você não consegue ter medo se você não acredita que isso existe. Claro que consegue. Mas você vai ter medo de quê? A própria morte. Cara, meu irmão, os olhos, eles enganam, cara. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca acreditei nisso. Mas aí fazia aquelas brincadeiras lá do copo. Aí tu ficava meio, caralho, porra é essa? Né? Teu corpo entra num estado de alerta. Pelo medo de existir. É, mas eu não acredito. Mas você tem medo que exista. Perfeito. Então, é porque isso não é negar totalmente, entendeu? O ateu, ele não acredita em Deus. Isso, mas ela negou totalmente que isso não existe, entendeu? Ela tá sendo Tá exatamente o ok, contrário do quer que você tá dizer, falando. pera Não, pra que mim seus é bandidos. religioso, tô falando tudo que eu acho que ela tem que sair, tá ligado? Na minha Eu cabeça. ia entrar na casa, com certeza. Eu ia entrar na casa e falar assim, Deus, Pai do céu, puta que pariu, Deus. Eu queria fazer o teste do medo pra saber a palavra da misericórdia, sabe? Medo é Qual algo o teu maior sub- medo? É, medo é Tipo alguma assim, um coisa palhaço vai vir na subconsciente, sua bicho, direção, não é te alguma coisa que assustar, tem a relação qualquer com frase da crença de desespero, tá ligado? demônio de Deus. Tem nada a ver. Socorro, tem um palhaço atrás de mim. O meu vai ser, meu Deus, me ajuda! Alguma coisa assim, entendeu? Tá. Cara, dito tudo isso, o meu voto Luana. é na É, Luana. esse daí é um palhaço. Eu Isso estou com daí você. não tem nada com também negócio vou, de tá doido. Obrigado. Bicho, acho que tem cara de ser Luana. A real é que Luana aquela é uma que ele entrou bonitinha, pra mim, que eu não sei o nome dela. Ela firme Apelido na de promessa. bonitinha, Ela acaba. tem cara de crente. Não sei de qual religião, mas ela tem cara de crer. Se vocês perceberem, o Moeda entrou depois de uma semana que quem tava lá. É, né? É Meus verdade. amigos, chegamos na final. Lucas, o rapaz fechado do cadeado. Pode representar alguma coisa, né? Como nosso amigo Chico disse. Cara, aqui pra mim não precisa perguntar mais nada, tá? O que acontece? O Lucas pra mim veio muito forte, mas pô, não tem como. A Juliana ela não liga pra nada, gente. Quando perguntou A Juliana é muito despreocupada. Deus teme é Deus. Quase, pô, ela riu, pô. Vamos tentar ir pra uma outra linha. A gente sempre tá falando aqui do medo, da coisa ruim. E as coisas boas? E a energia pra coisa boa? Por exemplo, eu sou um cara que hoje eu prezo muito pela energia, assim. A energia que eu levo pra alguma coisa vai me trazer algo bom, ou a energia que eu levo pra uma coisa pode ser ruim. E às vezes, por exemplo, eu quero conquistar alguma coisa nova. Tipo assim, vocês têm isso? Tem de uma forma diferente, assim. Não acho que a minha energia, ela acumula, ou ela... Assim, quando eu A tô no bonitinha espaço, chama Emily, tem algo que esse acho que nome. transcende qualquer uma Eu esqueci explicação o nome científica, dela. não por uma questão religiosa, mas sou por uma ruim de nome. incapacidade nossa ainda de alcançar cientificamente. Mas pra mim é muito dado, assim, quando eu tipo, chego num ambiente e tá todo mundo meio esquisito. A cara tá todo mundo normal, sabe? Mas tá uma coisa meio estranha. Eu não acho que necessariamente isso é algo, tipo um ki, sabe? Não é uma coisa meio Dragon Ball.
religião, mas alguma coisa escapa. Mas acho que tem uma coisa que me toca, assim, que aí eu fico meio, ou eu fico esquisito, ou eu entro já mais leve, aí eu tenho esse caminho. Nossa, nada me toca assim. Não, e tipo assim, você quer conquistar, por exemplo, você quer mudar de emprego e, pô, a sua torcida, é só isso. É, só vai atrás, né? Não tem muito uma energia que vai te dar nada assim tão facilmente. Não se apega a nada. Não. Nem, por exemplo, fui com esse boné. Essa daí é deu muito sorte. do nada. É por causa que a gente falou de Ki, tá ligado? Vai, eu vou pra um trabalho, eu Que a acredito gente que eu lembra muito consigo- de Dragon Ball. Consiga isso, mas não... Com a sua capacidade Sim. e só. Eu tenho uma dúvida pra você, Juliana, que é o seguinte, pra mim, eu tô batendo nessa tecla, que o Lucas pra mim soltou uma frase que eu achei que é uma frase que não combina muito com o que ele falou até agora, que é a eu quero acreditar. Você tem esse pensamento também? Você queria acreditar em Deus? Ah, não muda muito não, querer ou não querer. Assim, se eu tivesse algum sentimento, uma Vai sair do sensação... primeiro Então, não lugar. existe esse sentimento, certo? Você não sente nada. Você não queria sentir nada? Não, acho que não muda não. Minha cabeça não muda. Eu tenho mais uma pergunta também. Vocês se relacionaram, tá? Vão casar. A pessoa quer ter filhos. E a pessoa é religiosa, importante dizer também. Como é que vocês administrariam isso? Tipo, vocês aceitariam o filho de vocês ter uma criação religiosa caso o parceiro ou parceira de vocês fizesse questão? Ou pra vocês é uma coisa que vocês gostariam que o filho de vocês não seguisse uma doutrina específica? Tentar que isso não fosse uma obrigação pra criança. Se eu casei com alguém católica, sei lá. E pra ela é muito importante, eventualmente, levar o filho pra rituais ali, vá. Mas não sei se eu gostaria que fosse seguisse, tipo, as doutrinas. Tipo, catequese lá, porque eu acho muito agressivo. Assim. É, o primeiro vídeo daí sobre esse Então, o tema. ponto dele, tipo assim, escolher, entendeu? Ó, Que nem o primeiro vídeo que eles fizeram lá de eu gostei, eu Amante. gosto. Eles sempre tem os primeiros vídeos assim. Fazer uma perguntinha rápida. Neymar ou Rivaldo? Caraca, Teu. Caiu de novo pra terceiro lugar. Escolhe quem? É uma coisa do Rivaldo, então eu vou ter que... Mas eu também não quero o Neymar também. Aí eu vou de Rivaldo. Toma, aqui temos a campeã, Juliana. Você não acredita em Deus. Você vai explicar pra gente? Não ficou Não, claro? eu acho que tem coisas que não... Não precisa. Tá dito Subiu isso. de novo. É que o Matheus rapidinho voltou pro Eu tenho mais uma segundo pergunta, lugar. mas me desculpa. Juliana, Tô de eu boa, só não tenho quero muito ter o que certeza falar, mesmo, entendi. Juliana. Eu não sei se eu ouvi pouco ou se realmente a gente falou pouco disso, mas eu queria entender um pouquinho mais. Queria que você me desse tentasse me achar exemplos de coisas que não fizeram sentido pra você na religião a ponto de você se tornar essa pessoa assim. E não é julgamento nenhum, tá? Eu sou mais ou menos assim como você mesmo, mas eu vejo você muito nem aí pra nada em relação a esse assunto religião. O que foi tão diferente pra você? O que bateu tão diferente do que você acredita quando você começou a estudar ou frequentar, né? Que você falou que era frequentadora também. Obrigada, é claro, mas o que você falava assim? Falava, mano, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim, cara. Que loucura é essa? Tipo assim, Não bateu. Porque tem um ser que é tão poderoso que pode, tipo, consertar muitas coisas e não... simplesmente não faz. Então, assim, as pessoas acreditam numa coisa que elas mesmas estão vendo que não faz sentido. Ah, Deus é justo. Com quem? Com o quê? Em que momento? Pô, mas eu fiquei assim, quando meu pai faleceu, eu tipo, pô, tava internado e tal, eu pedi a Deus e tal, não sei o quê, me ajuda meu pai. Mano, e acabou, não ajudou. Então, tipo assim, eu mudei muito minha cabeça com essa parada. Eu acho que hoje eu sou muito mais da energia do que de tentar buscar um Deus, essas coisas. Dito isso, Juliana, gente. galera, aqui é o seguinte, tem duas pessoas aqui na nossa frente, o Lucas muito Muita bem dúvida. também. tipo, Muito bem. Não errou absolutamente nada. Fortíssimo. Só que, cara, pra mim o ponto é esse, mano. Essa frase do Lucas, eu queria acreditar, pode não significar nada, pode ter sido uma frase que você falou sem querer. E de fato você pode ser ateu e não querer acreditar, mas eu peguei essa frase e eu não. Cara, eu vou te falar que eu acho que não é nem desfazer só essa frase, não. Né? Eu acho, tipo, beleza que ele pode ser um maluco que simplesmente, tipo, estuda e tal, conhece bastante, mas. Conhecimento sobre religião, me parece que o Lucas tem mais do que a Juliana. Só que a Juliana, ela tem o desapego do cara que realmente eu não acredito pra isso. Então, E acabou. eu vou com a Juliana também. Isso é o certo. O Lucas, eu fui lá na religião. Atriz também, mas a cara ela tem justamente tipo assim, não ligo, não quero saber. E se tá mentindo, vai arder no mármore, né? Todo mundo tá com o mesmo XP. Juliana, só me permite uma última pergunta pra você aqui. Sua avó faleceu? Desculpa tocar nesse assunto, não? E como é que foi com ela, então, essa questão? Até quando você chegou e falou, pô, vó, quer saber? Não vou mais à igreja. Tipo assim, como é que foi esse diálogo? Teve muito. Ela só não me obrigou mais, porque eu cresci e eu também não fui mais. E ela nunca chegou pra você, pô, vamos aí. Não, porque ela sabe que eu não vou. É isso então, família. Bom, pra fechar, a mão no seu voto. Juliana. Pig. Juliana. Chico. Juliana. Beltrão. Juliana, claro. Beltrão. Também vou na Juliana. Então, Juliana, calma, a gente escolheu você como a teia deste vídeo. E Mas quem a gente vai chamar define esse todo mundo negócio de volta XP é o pra gente YouTube. poder Bicho, descobrir nem quem tem é como verdadeiro. disso. Nem sabia quanto é que vai essa função. A Emily não é, né? Mano, pô, não tem como não ser. Foi o que o amigo falou, se não for ela, vai queimar no mar. A escolhida foi a Juliana. Vamos ver quem é de Então, verdade. entre nossos participantes que são ateus... Eu sou o famoso Elite número 3. Sabia que eu sou ateu? Porque Pig? se- Ateu de expor. Porque frente dele tem Elite 4, segundo nosso forte campeão. Então, No por chuteiro favor, pra que ser o terceiro o Matheus do verdadeiro time. ateu ou ateia dê um passo à frente.
Olha só, era o Lucas mesmo. Falei, mano. Falei. Pô, essa frase... Ela vai Caraca. Vai queimar! A sua avó vai dar bronca em você. Pô, desculpa, Lucas. Tu não pode falar que acreditar, irmão. Eu quis, mas não consigo. É isso? Cara, nem sempre é dia de acertar. Ah, Francisco, eu tô triste, cara. É raro. acertar essa, mano. Tá Nossa. confiante, mano. Tem dia que é noite, mano. Tem dia que é jeito noite. não, tá ligado? Como é que pode, cara? Cara, Não tem nem um pouquinho de medo, será? pô, mano, falou Mesmo uma sabendo que é brincadeira? naturalidade, não Ou é- será que o dia anterior a vir gravação, ela se preparou e falou, pô, Não, se hoje eu preparou. vou fazer isso. Não é Tudo a tão ver, fácil tudo assim de fazer o que ela fez, não. Vamos deixar o Lucas por último, né? E vamos lá, Emily. Emily, por que a gente ia se arrepender? Começa por Que essa. aguardei. Já tranquei a casa. Mas aí, como é que é a tua relação com a religião? Você é muito religiosa? Adivinhem. Muito religiosa. Tô um pouco afastada agora, por causa da rotina realmente da faculdade, Emily. do trabalho, Arroba mas eu sou católica. Emily.pdm. Juliana, a grande atriz do vídeo. Juliana, pelo menos você é pouco religiosa ou Eu realmente foi sou uma mentira bandista completa? e eu vou muito. Luana, e aí, como é que é a tua Cara, relação com a vocês religião? cismaram com o fato de eu falar que eu não acredito em Deus. Eu realmente não acredito, eu nunca acreditei. Só que eu tenho religião, eu sou budista. Tu é budista? Ah, ela é Eu não acredito em budista. Deus, nunca acreditei Mas na me minha tira vida. Gente, é me burro tira uma demais. dúvida ignorante. O budismo não tem um deus, é isso? Não. E o Buda é o quê? Buda não é Considerado Deus? o quê? Pra gente, Buda, na verdade, pro meu Seria budismo, ela. tá? Porque existem várias vertentes. Pro meu budismo, a gente chama de estado de Buda. Então, todos nós temos dentro de si um estado de Buda que pode ser evidenciado com a prática do budismo. Mas não tem um ser que manda em nada. A gente acredita na lei de causa e efeito, eu faço coisa boa, vai ter coisa boa e cada um por si. Bolota, e aí, irmão? Moleque, confesso que eu tava quase me cagando. Mano, Mas a vai história, brincar com o lado de a história cima, né? da minha avó é real mesmo. Eu, sobre essa questão de não gostar de ir pra catequese, ficava mas nunca deixei de procurar Deus. Eu sou espírita, mas não Legal. tenho nenhum preconceito. Cada um tem uma Posso ir numa religião igreja própria, evangélica, posso ir interessante, em qualquer ó. lugar. O Olha importante é a que gente coisa buscar legal. Deus. Eu acho que se não fosse ele, eu nem estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui. Por isso que ele desviou mesmo. Eu falei, velho, que ele falou. Ele falou assim, ó. ele dava tabaco, eu fiquei rindo por causa disso, mano. Pô, o negócio é o seguinte também. Deus é a gente muito foi- gado. Sim. Eles não pensaram pra mim que limitaram... no sentido exatamente. puro da palavra. Não existe só uma religião. Que ignoramos, né, nas nossas perguntas, eu acho que tava muito... Católico-cêntrico. Exatamente. Ou evangélico, permeava essas duas... Cristianismo. Permeava essas duas religiões e a gente tem diversas religiões que têm diferentes formatos, diferentes crenças, Exatamente. diferentes Aí foram práticas. Inclusive, né, aproveitar esse momento aqui que temos representantes de algumas delas. Se Gado você não quiser falar sabe um pouco porque sobre sua todos- religião, e você quiser Caralho, expressar, explicar um exatamente. pouco como é que é, como você sente isso. Só se quiser também se sentir à vontade. Não, acho que é mais a procura por Deus mesmo, entendeu? A gente acredita na reencarnação, coisas desse tipo. que Matheus foi o coisas primeiro a boas concordar podem vir, comigo, como tem quando eu pessoas falei, também Emily é que podem bonito, te fazer Matheus. mal, então eu acredito Matheus tá mandando- que Deus é a chave de tudo, então eu sempre busco ele independente de religião, algo do tipo, e acho que é isso. Como eu falei, eu realmente não acredito em Deus, nunca acreditei. Eu sou de família de berço budista, então a única doutrina que eu conheço é o budismo, e é que eu tenho contato. A gente não acredita em Deus, acredita na lei de causa e efeito, acredita em karma, acredita em reencarnação, em Matheus outras mandando logo a vidas, e risada. o que é bom Não tem como volta pra disfarçar. você, o que você faz de ruim volta pra É, você da pô. mesma Eu forma. tenho uma dúvida só. Vocês, tipo assim, existe um local pra vocês Matheus, praticarem a o religião do de Sertão vocês só não ou falou, na era casa dele de porque vocês? tava A gente viajando. se reúne na casa dos membros. As reuniões são divididas por localidade, então quando é reunião de bloco, que a gente chama pequena, eu posso disponibilizar a minha casa pra ter as reuniões. Quando são reuniões maiores, a gente tem sedes. Então tem uma no Meier, tem uma em Botafogo, tem sedes maiores. E você, Ju? Eu acredito muito em Deus. Muito em muita coisa, na verdade. Eu acredito muito em tudo. Tudo que tu falou, tu... Cara, é absurdo a cara dela, Cara, mas mano. você... tranquilidade não é possível. cara, Você é absurdo. praticante da Umbanda, assim, Sim. você vai sempre. Sim. Tem alguma característica que difere, assim? Tipo o budismo? Que você queria explicar pra gente ou não? Como é que eu vou explicar? A gente se reúne, todo mundo, né? Tem uns espíritos que não me dão medo. Eu poderia tranquilamente estar numa casa com 20 Tranca a anos. rua. Morreram tantas pessoas que eu não tenho medo de espírito. Apesar de eu Mas tem uns acreditar, eu que não são tenho bolados. medo. Cuidado, tá uma Nem dos casa maus, nem dos mal bons. assombrada? Muito pelo contrário, eu acho que Só pra os terminar, maus têm imita que ir pra um aerodátilo. Vou esperar terminar o vídeo pra Isso poder é fazer o que a isso. gente faz, assim, né, mais ou menos. E é sobre isso. Eu tô Filha medo de uma dos mãe. vivos, filho, dos mortos. É isso aí, sim. meu filho. E você, Emily? Na Igreja Católica, a gente tem nossos dogmas, nossos mandamentos. É para se aproximar mais do que Jesus foi aqui, ser 1% dele. E eu acredito muito em Deus. Deus está em mim sempre. A oportunidade de estar aqui hoje, com certeza, foi Deus que me trouxe aqui. E é isso. Lucas, você é o homem que Deus pra você não significa nada. Mentira, não é tanto assim. Mas e aí, era tudo verdade mesmo? Você buscou a religião e não De conseguiu? fato, só que eu senti alguma coisa por um momento, assim, de fato teve um momento de crença. Mas passou e de fato voltei à minha origem ateia, assim, de não sentir e pensar, eu falei da psicanálise, pra mim isso faz muito mais sentido, assim. Ele era muito mas é uma tranquilo, tristeza, bicho. porque eu queria conectar com a minha avó, mas eu não consigo. Bom, então, né, palmas pra todos, né?
palmas. Eles conseguiram enganar. Aí, rapaziada que Os seis acompanha o pateta. canal, vou fazendo minha rima mesmo sem instrumental. Meu rap é big, mas eu não sou notório. Curte, comenta e fica com o trailer do próximo episódio. Agora ele fez legal. E galera, olha só, você que ficou aqui até o final desse vídeo, tá? Primeiramente, um beijo, muito obrigado. E olha só, a gente tá anunciando aqui agora pra vocês, tá? O Aqueles Membros. Ah, não consigo pular, peraí. Que é Consigo basicamente sim. um clube de membros aqui do nosso. Os outros benefícios, que vai ter um vídeo lá também nessa página, explicando tudo pra vocês que tem demais, tá? Te agradeço. Então é isso, vai lá no nosso Agradeço, YouTube e vire um membro, tá? Tamo junto, um beijo. Ó, e não esquece, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo e é isso. É nóis! Valeu! Não. Pra resumir a presença desse rapaz, desse jovem, se eu me dar... Vou ser sincero. Tem essa cara de papai urso, né? Ah, quem é o homem da relação? Vamos entender que sim. Aí, primeiro jantarzinho que levou na tua casa, o amigo levou o quê, não? Levou nada, só a boca. Come, hein, Ah, quem é o sogro? Quem é o macho da relação? Esse que é o problema de você ficar na cabeça, como é que vai Que é, acontecer, mano? se vai acontecer. Mas também passado esse episódio... Continua a mesma Batei aí a sacanagem. Bom, e pra você que ficou com a Ah, gente vai até lá, o final, vá do dá like, se inscreve, Dei uma compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo. Vamos pausar aqui.